E aí, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está assistindo mais um Corandale Cast, dessa vez com o pastor Isaac. Bem, bom, bem. Por aí. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre igreja em tempos de pandemia. Então eu quero começar com a pergunta clássica do Corandale Cast, né? Isaac, como você se chama? Eu já falei, né? Estraguei a primeira pergunta. Como você se chama? De onde vem e do que se alimenta? Meu nome é Isaac, eu sou nascido em Boa Vista, Roraima. Território maravilhoso. Mas eu fui criado aqui em Canoas. E minha alimentação é desregrada. Mirando nos 70 anos, longevidade. Ah, isso eu deixo nas mãos de Deus. Oh, glória. Esse que é um pastor. Cara, então a gente tá nesse período já basicamente agora em março, né? Eu acho que, salvo engano, começou 15 de março do ano passado, né? Começaram as restrições, começaram as limitações por causa do Covid. E a gente sabe que essa é uma situação intensa, né? Tensa, com muitas mortes, né? Um período muito difícil para muitas pessoas. E a igreja, né, não consegue se imiscuir. Não, imiscuir é uma palavra muito Mas eu nem conhecia. A igreja não tem como se fechar aos acontecimentos, né? A igreja está no mundo, né, para ser sal e luz no mundo. Cara, tu acha que as igrejas, né, nesse tempo de pandemia, estavam preparadas, assim, claro, pauta da reunião da diretoria, possível pandemia mundial, não, né? Mas, tipo, tu acha que as igrejas estavam, no geral, pelos pastores que tu conhece, que tem contato, estavam preparadas para um cenário assim como esse? Ou zero chance de ter um plano B, assim, para situações de emergência? Eu acho que a grande dificuldade das igrejas, né, principalmente no Brasil, é que estavam muito fechadas ainda para a geração de conteúdo digital, né? Sempre tem uma resistência e para mim foi muito engraçado, porque eu conheço realmente igrejas que diziam não dá para ter lives, né? Ou não dá para ter cultos transmitidos porque as pessoas não vão mais participar. E depois do dia 15 de março de 2020, vamos fazer live, vamos transmitir os nossos cultos. Sim. Eu acho que, na verdade, era mais a resistência. Porque existe o recurso, e hoje tu pode transmitir os cultos, os guris podem falar melhor do que eu, com baixíssimo recurso. A não ser que tu queira fazer um investimento pesado, sim, mas hoje com baixo recurso tu tem como transmitir os cultos, por exemplo. Na média, tu acha que muitas igrejas já estavam migrando para esse campo mais tecnológico, assim, da transmissão online e tal, ou tu acha que pegou de surpresa muita gente, foi um tempo de aprendizado intenso e rápido, assim, para lidar com as coisas? Acho que foi aprendizado para todo mundo, né? Mas era uma minoria que já estavam transmitindo, né? Grande minoria. A maioria tinha essa resistência na qual eu falei, e aí tiveram que se virar, né? Olhando para trás, assim, pro Isaac lá de março de 2021, tu lembra ainda quais foram as tuas primeiras reações, assim, no sentido de, cara, como vamos fazer igreja com esse cenário agora? Porque eu me lembro, logo no início, né, a gente teve uma restrição maior, assim, né? Não pode culto, não pode ir nada e tal. E como foi a reação olhando, assim? O que tu imaginava que poderia acontecer? Primeiro eu achei que duraria menos tempo, né, do que tá durando. E já nesse ano eu acho que vai ser o ano todo. Sim. Eu achei que a gente talvez lidaria pior com a situação. Acho que foi fácil, os grupos pequenos, as reuniões online. Muita coisa também que a gente teve que se reinventar, né? Sim. Pois a maioria das igrejas, tem pessoas de outras igrejas nos assistindo, tiveram que se reinventar nos seus encontros. A gente conseguiu ver que muitas reuniões burocráticas não precisavam acontecer, ou podiam ser resolvidas com um encontro online de 15 minutos, meia hora, evitando o deslocamento, o custo, né, tempo das pessoas. Então. Tu acredita que tu falou, por exemplo, desse desenvolvimento tecnológico, né, que teve que ter assim, esse aprendizado, né, buscar um know-how. Isso melhorou ou piorou as relações entre as gerações nas igrejas, por exemplo? Assim? Não, eu acho que melhorou. Acho que melhorou porque pega no caso da nossa igreja aqui, onde a maioria dos líderes de pequenos grupos ou células, ou seja lá como as pessoas chamem, né, são pessoas mais velhas. Olha, talvez a média esteja tranquilamente acima dos 45 anos. Eles aprenderam a mexer em aplicativos como Zoom, Sim. Google Meet, coisas que era 100% novo para eles, né? Então é difícil hoje tu encontrar alguém que não saiba o que é Zoom, ou Google Meet, ou
saiba fazer uma chamada de WhatsApp, né? Sim. Não, e isso é muito incrível, porque eu acho que todas essas plataformas, elas eram quase meio esotéricas, assim, né? Uhum. Não só para os mais velhos, mas para todo mundo, assim, né? Pô, a gente conversava ali no WhatsApp. Acho que as próprias tecnologias ainda, né? Talvez não tivesse o mesmo tipo de investimento das plataformas, né? Porque logo quando começou, algumas plataformas tiraram o limite de tempo, né? Sim. Dos encontros ou de participantes, liberando ali coisas premium e tal. Mas isso é muito massa, né? Porque foi um momento que as gerações tiveram que se voltar umas para as outras e não tinha mais o que fazer, né? Não tinha alternativa a isso, né? Isso eu acho que foi uma coisa muito legal. Tipo assim, nas igrejas que você conhece, assim, quais são os efeitos que você mais notou causados por essa realidade de pandemia de um ano para cá? Uma coisa que com certeza foi afetada e vai ser afetada, e no exterior já tem estatísticas, é a presença, né? Nos cultos. Então, tem pessoas, por exemplo, que frequentavam a igreja toda semana ou todo domingo, Sim. A porcentagem daqueles que voltaram é só de 30%. Então, a realidade do Brasil talvez seja um pouquinho melhor, porque a gente tem esse lance mais da relacional e essa coisa de gostar de estar no templo físico, né? Eu acho que tem um aspecto de aprendizado, né? Mas a frequência vai ser afetada. Acho que talvez nunca mais vai ser a mesma. Ou da forma com que a gente via antes, né? Sim. Tu acha que uma coisa... Eu gosto, por exemplo, de arquitetura e de espaços e tal, imaginar os espaços. Tu acha que isso vai... Por exemplo, a gente no Brasil tem, assim como nos Estados Unidos, eu acho, né, o fenômeno de mega igrejas, né? Claro, nos Estados Unidos é um fenômeno mais comum, eu acredito, mas no Brasil a gente tem igrejas muito grandes. Tu acha que a pandemia pode, de alguma forma, afetar até a arquitetura das igrejas? Ou, tipo, sei lá, igrejas de 100 membros, né? Porque, por exemplo, hoje, no Rio Grande do Sul, né? Se você não sabe, a igreja tá com uma restrição, nesse dia que a gente tá gravando aqui, de poder operar com 30 pessoas, né? 30 pessoas ali presentes. E isso é... Na igreja aqui do Mover, onde a gente frequenta, né? Que tem a capacidade ali de 650 pessoas, mais ou menos, né? Isso é ínfimo, né? Tu acha que vai afetar alguma coisa assim ou não tem... Eu acho que vai ajudar, primeiro, na plantação de igrejas. Acho que o pessoal vê como uma dificuldade a pandemia, mas isso pode ter efeitos positivos, né? Sim. Porque hoje, daqui um pouco, se Deus coloca no coração de uma denominação, ou até de um pastor, não denominacional, de abrir uma igreja, ele logo pensaria, tá, mas e um prédio, e um aluguel de 10 mil reais, 15 mil reais, que esse é o custo de um pavilhão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, onde os preços estão exorbitantes. E isso talvez faça com que a pessoa dê 2 passos para trás, ou a instituição dê 2 passos para trás e não execute. Quando que hoje tu pode te reunir daqui um pouco na tua casa, se não houver nenhuma restrição no caso, ou tu pode, às vezes, alugar um espaço menor, ou tu pode alugar um espaço comum, coisa que é muito comum já desde antes da pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, 2 igrejas, até 3 igrejas funcionarem no mesmo espaço físico. Sim. Tu acha que a gente vai ver, às vezes no Instagram, eu olho assim, tipo, igrejas que funcionam em teatros ou em centros de eventos, digamos assim, parece contratado ali para o sermão, só para o culto, para a comunhão ali naquele momento. Acho que a gente vai ter mais disso? Eu não sei se teatros e cinemas e centro de eventos por causa dessa função da pandemia, mas muitos lugares, talvez que vão estar sem utilidade nos próximos meses ou anos, possam ser utilizados. Por exemplo, escolas, né? Podem ser alugadas, principalmente escolas que enfrentam dificuldades financeiras, escolas privadas que enfrentam dificuldades financeiras. Normalmente o fim de semana, em específico o dia de domingo, eles não têm atividade nenhuma. Sim, com certeza. E uma igreja pode ali alugar por um valor talvez 25% mais barato que um aluguel de um templo, sendo que se os encontros são somente no domingo e todo o resto pode ser feito online ou em outros locais, exatamente. Então isso é... E cara, isso é uma coisa comum no Brasil? Tipo assim, é comum ver igrejas usando esses espaços de colégios ou tu tem alguma... Não, é mais raro, com certeza. Tu vê algumas igrejas alugando cinema, algumas alugavam antigos teatros, às vezes, né? Mas ainda assim naquele conceito de igreja galpão, né? Não multifuncional, né? Sim. Porque isso é muito doido, né? É um espaço que tá lá, né? É um espaço que tá disponível e talvez, muitas vezes, tá ali perdido, né? Porque
E eu acho que isso é uma coisa muito legal desse momento. Claro, né? Não desrespeitando a perda de ninguém, não desrespeitando o sofrimento de ninguém, mas até a próxima pergunta é essa, tipo, quais são os efeitos positivos, né? E eu acho que um dos efeitos positivos que a gente tem é olhar com outros olhos para coisas que já estavam na nossa frente, né? Com certeza. Quais efeitos positivos, assim, que tu vê para a igreja ou para ser igreja, né? Para fazer igreja durante essa pandemia? Acho que o primeiro efeito é, com certeza, a generosidade. Que na nossa igreja, no passado, a gente enfrentou isso. Eram doações que não paravam de chegar. Sim. Tu presenciou isso. Sim. As pessoas auxiliando com mantimento, dinheiro, produtos de limpeza. E eu acho que esse efeito de generosidade, ele tende a ficar. Sim. Porque sempre houve a necessidade. Sim. Claro, talvez não numa escala tão grande, mas sempre houve esse aspecto da generosidade. A outra coisa positiva, talvez, que fique é a flexibilização de como fazer igreja, né? Qualquer coisa que fosse acontecer, quase que obrigatoriamente tinha que ser direcionado para o espaço físico. Sim, sim. E hoje a gente tem o espaço digital. Nossos grupos pequenos, por exemplo, estão funcionando literalmente há 1 ano online, porque as pessoas não podem receber nos seus condomínios, não podem receber às vezes nem na sua casa, porque os vizinhos, vão te denunciar. Então, tu vê, tá aberto uma porta, eu digo, é uma ferramenta. Eu, por exemplo, já fui abençoado por essa ferramenta, tu poder chegar em casa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, e tu poder assistir o culto, comendo uma pizza com a tua família, coisa que talvez eu naquele dia não teria conseguido ir no culto, ou a gente comeria uma pizza e assistiria um filme. Sim. Não, e poxa, acho que amantes do café, né? Eu sei que tu é um cara que aprecia um bom café, né? Nada melhor, né? Claro, me perdoem, não é pra... Os saudosistas. Os saudosistas, mas tipo assim, eu amo estar em igreja, amo congregar. Mas olha, foi um momento, assim, pro meu casamento e pra minha vida doméstica, né? Eu sou casado, não tenho filhos e tal, de poder, sei lá, num domingo de manhã, ali acordar, fazer um cafezinho, ter o café, né? Sentar, ligar a televisão ali, assistir. E, cantar com a voz desafinada mesmo que a gente tem. E tipo, é legal, sabe? Porque é uma nova experiência, assim, né? Não é que... E isso depois eu vou te perguntar também se substitui, se tu acha que substitui ou não, mas é uma experiência nova, né? Eu acho que foi um momento, talvez, das famílias se reencontrarem e tal, né? Ou para se matarem definitivamente, né? Ou para tratarem coisas, né? Assim, como pastor, no cuidado pastoral, assim, como que tu vê o efeito nas famílias, assim? Porque a gente sabe que tem perigos de depressão, suicídio. Como que tu vê, assim, o efeito nas famílias da pandemia? Eu acho que, voltando a isso que tu falou, eu gosto muito de pastores velhinhos, né? Às vezes eu gosto de pastores que já morreram, mas eu gosto de pastores velhinhos porque eles estão já meio sem pudor e eles falam as coisas que tem que ser faladas, né? E o Nick Gumbel, que é um pastor inglês, ele que começou, que gerencia aquele curso que se chama Alpha, ele disse, a igreja online é sensacional, porque tu pode ir de pijama, tu pode tomar café e ninguém vai te incomodar, e tu pode colocar o pastor no mudo, qualquer coisa. Então, é legal. E ele é pastor, né? Antes que alguém se ofenda, né? Mas eu acho que as famílias, Matheus, na verdade, elas tiveram que enfrentar realidades nas quais, ou para as quais elas estavam anestesiadas, né? Então, problemas que estavam engavetados vieram à tona, dificuldades. Claro que houveram dificuldades relacionada 100% à pandemia, como saúde e financeiro, e também saúde emocional, mas a gente sabe que existiam problemas antes do Covid, né? Com certeza. É que nem eu brinquei esses dias, que parece que depois que todo mundo for vacinado, nós vamos dar as mãos e cantar a música do John Lennon e vai ter paz na humanidade. Claro que não. O mundo vai continuar um caos, o ser humano vai continuar egoísta e pensando só em si. Agora as famílias, sim, precisaram enfrentar, e aqueles que tinham coisas bem resolvidas, ou quase 100% resolvidas, conseguiram desfrutar desse tempo, como mesmo tu compartilhou. Porque foi sim um tempo das famílias terem mais tempo junto, conversarem, se conhecerem, né? Uma coisa que para mim foi legal de testemunhar, e que para mim é algo que ele é indispensável na vida de uma família cristã, é o culto caseiro. Porque se tu olhar para a história do cristianismo, o templo era o ápice da vida cristã. Se tu for mais atrás ainda no Antigo Testamento, famílias pobres, às vezes, quando podiam, iam uma vez por ano no templo. O que significava que a vida de fé, ela era vivida em casa. Então, a gente pôde testemunhar pessoas que
disseram, não, a gente voltou a ter nossos cultos caseiros uma vez por semana, a gente lia uma palavra da Bíblia, assistia um vídeo no YouTube, entendeu? Casais que às vezes não conseguiam estar nos grupos, porque a gente sabe como é a rotina de todo mundo. Nós voltamos para o nosso grupo de casais, porque a gente podia chegar do trabalho 7h30, né? Com a roupa do trabalho mesmo ali, ou com aqueles que estavam trabalhando em home office, assistir um grupo de casais e voltar a crescer, né? E outra, né? Isso, o momento, né? A modalidade online, né? Tira... Às vezes não é nenhuma desculpa maldosa da pessoa, né? Mas é realmente, poxa, vou ter que tomar um banho pra ir lá com meus amigos e tal, participar do grupo de casal. Liga ali a câmera não tem cheiro por enquanto, né? Então a pessoa pode aproveitar mesmo com o cheirinho do trem ainda. Cara, depois de um ano, a gente tá mais ou menos um ano de pandemia. No teu contato com outros pastores e conversando com outras igrejas e tal, tu acredita que as igrejas conseguiram se adaptar bem? Ou tu acha que, digamos assim, na tua visão geral, assim, convivendo com outros pastores, outros líderes de igreja, tu acha que tem muita gente que ainda tá remando e tal, ou tipo, desesperado para que semana que vem volte tudo ao normal, porque, meu Deus, não aguento mais essa coisa de transmitir culto e não ter ninguém na igreja? Sim. Acho que houveram dois movimentos, né? Aqueles que se adequaram e disseram, bom, as coisas nunca mais vão ser como eram. E essa é uma perspectiva. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, né? Só são perspectivas diferentes. E as segundas são daqueles que tu falou agora mesmo, que positivamente queriam voltar ao normal, só que acabavam lutando contra as coisas que, ao meu ver, não tem mais volta. Sim. Não tem mais volta, né? Pelo menos é o que eu vejo, as indicações, e pastores que entendem muito mais, a gente falava fora do ar, né? Sim. Pastores que entendem muito mais e que já acertaram outras previsões, porque trabalham nesse meio há muito tempo, né? De transmissão ao vivo, de conteúdo digital, de engajamento digital, falando do exterior, como eu disse, antes da pandemia, a cada 10 pessoas contratadas para as igrejas, porque é uma realidade nos Estados Unidos, Canadá, que se contrata para tudo na igreja. Sim. Cada 10, 9 eram pastores, uma era uma pessoa técnica. Sim. A partir do momento que entrou a pandemia, se tornaram 9 pessoas técnicas. O que eu quero dizer com técnica? Alguém que grave, alguém que cuide de iluminação, alguém que cuide de som para um pastor. Sorriso no rosto aqui dos voluntários aqui que estão... É só se mudar para os Estados Unidos ou para o Canadá. Mas eu acho... Não, mas agora eu acho que essa realidade, ela vai chegar no Brasil. Sim. Porque o voluntariado, né? O pessoal tá comemorando. O voluntariado, ele tem um limite, né, Matheus? E vou dizer, é mais fácil ser voluntário na América do Norte do que no Brasil. Mas lá eles têm essa cultura. Porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de, tá bom, vamos pagar a senhora da limpeza, vamos pagar o rapaz que faz a segurança, vamos pagar... Porque a gente tem aquela coisa do que é visual ou faz força física, né? Sim. E o conteúdo, que às tem vezes... um sofrimento inerente. Exatamente, tem que suar para valer a pena remunerar a pessoa, né? Então, coisas que já lá, pelo menos, já tem esse conceito, né? Tu acha que isso vai chegar aqui em breve ou a pandemia vai acelerar isso também ou não? Não é uma pergunta. Não, aqui no ponto eletrônico. Sopraram pro Matheus. Não, é que o Brasil é muito grande, né, Matheus? Sim. O Brasil é muito grande. Tem um outro aspecto... Opa, bati no microfone. Tem um outro aspecto que... o voluntário, ele acaba sofrendo bastante, né, cara? Sim. E a igreja, ela tem um fenômeno positivo e negativo ao mesmo tempo. Que sempre tem pessoas querendo fazer, né? Sim. Por boas ou más intenções também, né? Mas eu acho que vai chegar, já chegou, né? São Paulo tem bastante isso. Sim. Mas, com certeza, se a igreja ela quer se adequar ao movimento digital, online, ele vai precisar se adequar a isso. Tu acha que a pandemia, com esse tempo e as restrições, elas modificaram de alguma forma na cabeça das pessoas o conceito de congregar? Eu digo assim, não só, tem que ir, tem que assistir, mas... o próprio conceito de congregar, né? Porque a gente sabe que a Bíblia diz, não deixem de congregar e tal, mas tu acha que esse conceito mudou na cabeça das pessoas? Ou elas consideram ainda esse momento como um step, conversando com os membros da igreja, com outras pessoas, vendo na internet? Eu acho que muitos acham que isso vai passar, né? Mas aí, na minha opinião, o que precisa ser fortalecido
é o conceito, às vezes, nem tanto de congregar, que para mim é uma faceta da comunidade, na verdade, né? Boa. Porque a comunidade é o estar em contato, é o ser generoso, como eu falei antes, é o estar no templo físico, Sim. é o discipulado, é o evangelismo. Então, eu acho que o que precisa ser fortalecido e que a igreja, num geral, eu falo, né? Talvez havia perdido ou limitava a comunidade a congregar, né? Tem isso? Talvez o que a maioria de nós cristãos pensava. Não, ser comunidade é estar domingo de manhã lá. Não, estar domingo de manhã lá é o ápice, né? Como eu falei antes. Sim. A semana de visitar alguém, conversar, mandar uma mensagem, se importar, levar uma cesta básica, pagar uma conta de luz, Sim, né? É muito mais complexo, Sim, né? sim. Sob esse aspecto, tomara que o congregar tenha sido afetado para que o senso de comunidade seja mais amplo ou volte a ser o original, né? Cara, isso tu praticamente respondeu a pergunta aqui que era na sequência. Então nós vamos embora mais cedo. Exatamente. Que é tipo assim, se tu acha que esse momento também abriu os olhos das pessoas, aí eu vou dizer assim, claro, a gente sabe que no contexto, né, protestante, não tem mais aquela coisa do leigo e do, né, Sim. Mas tu acha que isso abriu mais a visão das pessoas pra necessidade do cuidado dos irmãos? Porque, tipo assim, talvez assim, Tomar, liga lá pro pastor. Entendeu? Sim. Liga lá pra quem aqui da nossa igreja, né? Liga lá pra Rose, Sim. entendeu? Mas, tipo, tu acha que foi um momento em que as pessoas se obrigaram? Tu enxerga isso? Ou tu acha que, tipo assim, ainda só a secretaria passou a ganhar mais ligações durante a semana? Não, com certeza. Com certeza acho que os cristãos, como um geral, viram essa necessidade. Até porque houve uma necessidade em massa, né? De todos os aspectos. Então, pelo menos para nossa igreja aqui, foi um momento muito legal, onde líderes de pequenos grupos, células, fizeram trabalhos pastorais. Sim. Né? A nossa equipe do pessoal que a gente chama de misericórdia, que é uma espécie de assistência social para quem está nos ouvindo, cara, eles trabalharam basicamente de noite, né? Com todo tipo de doação, né? Voluntariamente. E, cara, isso é uma coisa, né? Que às vezes as pessoas, elas acham, assim, que a igreja pega o dinheiro do dízimo, assim, né? E compra pão de ceia, né? E acabou. Mas, sério, gente, aqui a igreja, a gente pode falar da nossa realidade, né? Tipo, literalmente, toneladas de alimento. Compradas e doadas, né? Boa parte compradas com a verba que a igreja tem das contribuições, né? Mas muita gente trazendo alimentos, gente trazendo, às vezes, 10 cestas básicas ou 1 quilo de arroz, sabe? Cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que se sentiu tocado. Isso é muito tri. Porque às vezes a gente pensa, né, que os crentes vivem só na igreja. Não, cara, a gente tem um cristianismo dia raiz sendo vivido, né, de verdade. Isso acho que a pandemia mostrou pra mim, sabe? As pessoas sentiram ali, claro, igual tu falou, tem que ser desenvolvido, tem que ser continuado, mas as pessoas estavam à altura desse desafio, eu acho, né? Se mostraram à altura, muitas mesmo. E, isso é muito tri porque me faz pensar que, tipo, claro, de novo, né, tem sempre aquele disclaimer, assim, né, que não é desmerecendo a dor de ninguém, não é diminuindo o sofrimento que muitos, mesmo irmãos, estão passando, mas foi um momento, eu acho, também de muitas coisas positivas, né, tipo, de muitos avanços positivos. Dentre essas dinâmicas de convívio que tu falou, quais são aquelas que tu acha que vão se fortalecer ou se solidificar, assim, no meio da igreja? Nesse contexto de pandemia, assim. Eu acho que as pessoas, elas deram mais valor para estarem umas com as outras, né? Algo que talvez para nós era comum, estar junto terça, quinta, os dias de culto ou os dias de encontro, sexta, sábado, domingo, que a gente teve limitados ano passado basicamente por 7 meses. Acho que essa valorização, aí sim, essa valorização do congregar, assim, ter saudade de estar com os irmãos, adorando, ouvindo a palavra, eu acho que isso, o cristão precisa ter essa saudade, né? Porque não é do espaço físico somente, mas das pessoas. Eu acho que isso é um efeito positivo, né? Pra mim, cara, sabe uma coisa que me chama a atenção que talvez, pra mim, me relembrou, né, da realidade de que em muitos países do mundo, né, os cristãos não têm a liberdade de ter um templo, um CNPJ, né? Às vezes a gente vive aqui no Ocidente, nesse mundinho de só brigar na internet por bobagem de esquerda, direita e coisa e tal. Assim, a gente não vê que existe um mundo em que as pessoas são realmente mortas por seguir a Cristo, né? E eles não têm templo, não tem um pastor que pode chegar no, sei lá, no
abrir um crediário e dizer: o que tu é? Não sou pastor. Sim. Entendeu? E isso eu acho que essa necessidade de desenvolver novos meios de convivência me trouxe a lembrança normalmente, né? Então, fica essa dica também, se você não conhece a realidade dos irmãos da igreja perseguida, que são nossos irmãos, tanto quanto os americanos ou os europeus, né? Procure aí ministérios como Portas Abertas e talvez outros que trabalham com missões em locais complicados. Cara, uma coisa agora que tu falou, assim, das novas dinâmicas, e eu fiquei muito curioso. Que recado, como um pastor... Ixi, esse é bom ou esse é ruim? Tu daria para aqueles que querem casar, né? A gente teve um amigo nosso casando recentemente, foi um carrossel de emoções, né? A gente teve agora nos últimos dias uma série de mudanças nos protocolos, sim. Não sei quando você vai estar vendo. Mas o que tu diria, cara? Como Pastor Isaac, quero casar, espero a pandemia. Não, eu brinquei, inclusive, com esse rapaz quando ele me perguntou no passado, será que a gente adia? Eu disse, não, adianta de repente. Porque isso a gente conversa sempre, né? A gente trabalha com... Eu já trabalhei muito tempo com os jovens, o Matheus trabalha com jovens, você talvez já trabalhou com jovens, já teve contato com jovens, sabe que todo mundo é pé rapado e que aí quer casar e que aí existe uma máfia por trás da indústria do casamento. Desculpa se você trabalha com isso, tá? Mas se denúncia. Você... Já pega a thumb, pastor denuncia... Máfia dos casamentos. Se eu não aparecer daqui uns dias, pode saber o que aconteceu comigo, né? Mas tudo é mais caro quando tu vai fazer um casamento. Quero uma sacola plástica, 5 centavos. É pro meu casamento, R$1. Exatamente. É tipo esse exemplo. E dá pra ser mais simples, né, cara? Claro que a gente às vezes quer ter uma festa dos sonhos com daqui um pouco muitos convidados, um buffet maravilhoso. Sim. Eu acho que dá pra simplificar, né? Dá pra simplificar, porque a vida, ela é pra ser simples, né? Sim. A gente que complica. Sim. E talvez esperar a pandemia, né, seja uma aposta meio complicada, assim, né? Não vai saber quando tu vai poder juntar, principalmente aqui. Hoje, no Rio Grande do Sul, uma semana tu pode fazer festa com 200 pessoas, no outro dia, os restaurantes acho que estão fechados, né? Provavelmente. Dá pra pedir uma tele assim, né? Sim. Cara, eu espero viver pra um dia ir num casamento num X. Sabe? Eu sugeri pro nosso amigo, mas eu acho que ele não gostou da ideia. É muito hardcore. Talvez fale assim, né? Minha esposa jamais aceitaria isso, né? Acho que é melhor a gente... Se te consola, no dia do meu noivado, a janta foi no McDonald's. Mas é que eu não esqueci de reservar o restaurante, tava tudo ocupado. Mas eu casei, viu? Como e tá sempre casado tem esperança. Há quantos anos? 10 anos. Parabéns, glória a Deus. Parabéns. Ontem no grupo da família da minha esposa, tava lá, não sei o quê. E era aniversário de casamento do meu sogro, 35 anos. E aí todo mundo, parabéns. E a Rafa disse assim, a minha esposa, né? Só por Jesus, né? E aí... Aí começou a briga no grupo familiar. Não, começou assim, é verdade e tal. Aí não bastante, né? Ela disse assim, eu também, se não fosse por Jesus, eu acho que 1 ano eu não tinha sobrevivido. Aí eu... Só piora. Talvez essa parte não vai pro ar, né? Não, é verdade. Rafa, eu te amo. Mas, cara, eu acho isso muito legal, porque a vida não pode parar, né? Sim. Eu acho que o C.S. Lewis escrevendo sobre o perigo da guerra e o perigo atômico, né? Ele falou o seguinte, né? Que se as bombas nos encontrarem, né? Que nos encontrem dançando, que nos encontrem criando nossos filhos, que nos encontrem saindo com os amigos, tomando um bom café, lendo bons livros, né? A vida não pode parar, né? A gente tem que ter todos os cuidados, mas eu acho que a gente tem que continuar vivendo sempre que possível. Cara, como tu acha que a atuação pastoral foi afetada ou mudou alguma dinâmica que tu enxerga, assim, conversando com colegas de outras igrejas, mantendo contato com pessoas até de outros países? Então, um cara internacional. Não, se teve algo que eu gostei, eu, no Ministério Pastoral, eu não gosto de fazer 2 coisas, tá? Tu vai admitir, outra também, né? Pastor admite que tem 2 coisas. Pastor odeia. Não, eu não prefiro, tá? Não prefiro. Fazer visita em hospitais. Né? Eu fiz uma visita em hospital em 1 ano. Porque não tá liberado, né? Por causa das coisas do Covid. Era só um senhor que tava pra falecer e a família conseguiu uma liberação especial. E a outra, eu não sou um cara que eu gosto de ir em ambientes diferentes, assim. Fazer visitas na casa das outras pessoas. E aí, como tava proibido, né? Aí o pessoal com certeza acabou reduzindo isso. Sim. E aí, e não só de membros, mas de não membros. Sim. De membros eu já me sinto desconfortável. Sim. E aí uma pessoa que tu nem sabe o nome, entendeu? Sim. Então várias visitas foram online.
E duraram, tipo, 10 minutos, 12 minutos de visitantes. Sim. E foi um efeito muito positivo. Como a experiência? Como, tipo, é massa, assim? Como é que foi a reação das pessoas? Não, é constrangedor igual, né? Online ou presencial, tu não sabe o Sim. nome da pessoa. Oi, tudo bem? Vai na igreja do Mover, né? Sim. Meu nome é o pastor Isaac. Tal. Mas é mais rápido. Sim. A pessoa, ela não se sente tão invadida porque alguém entrar na tua casa, e principalmente um Sim. pastor, né? Sim, sim. Hoje em dia... Vai olhar meus pecados aqui espalhados na E aí mesa. tu sabe que tem todo um lance cultural. Sim. Vou arrumar minha casa, Sim. vou Dar limpar. banho nas crianças. Entendeu? Aí tem que fazer uma comida pro pastor, algumas pessoas. Aí o pastor fica gigante depois. Isso é uma indireta. Não, eu acho que é tipo Não que eu não tenha engordado 25 quilos depois que eu virei pastor, né? Olha aí, mas já tá agora no Krav Maga, né? É. Treinando as ganhas. Isso é outra polêmica. Não, mas isso- Pastor a favor da violência. Mas, não, brincadeira, que horror. Faça Defesa uma pessoal. arte marcial, né, cara? Treinar é bom. Vai que precisa ajudar a tia Rose. Ai, muito massa. Mas, cara, sobre o uso da tecnologia, até mesmo para aconselhamento pastoral, tu acha que existe um limite para essa virtualização da igreja? Porque, qual que é, nesse sentido, assim, né? Tu acredita que a gente vai ver novas modalidades de igreja se solidificando nesse tempo de pandemia? Talvez, tipo assim, nunca encostei no meu pastor. Não que as pessoas fiquem encostando no pastor, né? Mas, tipo, nunca tive, sei lá, uma igreja só virtual. Uhum. Tu acha que essas coisas... Cara, eu não duvido. E hoje já tem estudos que mostram que pessoas já de antes da pandemia levavam 1 ano até visitar pela primeira vez a sua igreja, na qual eles acompanhavam pela live, e igrejas que permitiam até mesmo se tornavam membros. Sim. Porque eles já têm equipes digitais, né? Sim, Pastores digitais, já tem nossa recepção, que hoje é presencial, em muitos lugares já há muitos anos tem recepções digitais. Então, eu acho que essa vai ser uma realidade, até porque isso facilita, né? Que horas que eles se reúnem, Sim. como eles se vestem, quanto tempo dura, Sim. qual que é o jeito do pastor, onde é que Sim. estão localizados os banheiros, isso são informações importantes, né? Sim, sim. Ah, não, meu, que massa. E pra encerrar, tu falou que tu acha que vai continuar isso ainda em 2021, né? Como que tu imagina que esse 2021, não que profeta e tal, não sei, profeta Isaac diz que... Mas tipo assim, como que tu acha que 2021 vai se desenrolar pra igreja? O que tu vê nos próximos meses diante do cenário, assim, da igreja no Brasil? Ou do mundo, né? Se tu se tivesse sentindo com uma autoridade, assim, pra falar da igreja mundial. Não, cara, eu acho que a igreja, em primeiro lugar, ela precisa ser responsável, né? Aham. Responsável. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela tem uma mensagem e ela precisa se posicionar. Então, encontrar esse balanço entre, infelizmente, a gente vê irmãos nossos fazendo loucuras, reunindo galera sem as precauções que todo mundo sabe que precisam ser tomadas, mas, por outro lado, pessoas que acabam ficando condizentes e, né, não, está tudo bem. Enquanto a gente sabe que existem pessoas sofrendo, que a gente sabe que pessoas precisam de ajuda. Então, eu acho que o ano de 2021 e talvez 2022... Ai, meu Deus. Não só por causa da pandemia, Sim. mas você sabe o que eu tô falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vão ser anos difíceis para a igreja, onde a igreja vai precisar achar esse equilíbrio entre os extremos. Então tu tá otimista ou pessimista? Cara, eu sou pessimista por natureza. Ah, bom. Então eu tô otimista com o meu pessimismo. Otimista cauteloso. Isaac, muito obrigado, então. Valeu, por mais Matheus. essa conversa. Gente, muito obrigado, então, por ficar com a gente também nesse tempo. Espero que tenha sido muito útil aí para vocês. E nos acompanhem aí, compartilhe esse podcast com seus amigos, seja para falar bem, para falar mal, dê sua opinião aí sobre o assunto que a gente acabou de comentar. E é isso aí, gente. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima. Valeu.